Bem, nós apenas para recapitularmos aqui, considerando esse intervalo que tivemos de algumas semanas sem estudarmos esta epístola, vamos relembrar que o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Efésios, ele está enfatizando a obra do Senhor Jesus. E como essa obra impacta e deve impactar a nossa vida. Então, no capítulo 1, ele já começa declarando as bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais que Deus dispôs a cada um de nós através de Jesus. E por que Deus dispensa todas essas bênçãos sobre aqueles que creem em Jesus Cristo? Porque em Cristo a nossa posição foi mudada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, contudo Deus em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Ele, nos concedendo a vida eterna. E é exatamente por causa desta obra maravilhosa da salvação é que Ele dispensa sobre os crentes agora as suas bênçãos. Então Paulo trata basicamente sobre essa mudança de posição entre os capítulos 2 e o capítulo 1. Uma mudança que tem a ver com a condição espiritual e uma mudança que tem a ver também com uma condição social. Os gentios estavam apartados das alianças, alheios a toda vida e promessas que Deus havia dado ao povo de Israel. Mas em Cristo, essa condição social, ela é restaurada e agora eles são, como ele diz no capítulo 2, verso 6, agora eles são integrados no mesmo corpo, e esse é o mistério de Cristo que Paulo aborda no capítulo 3. Capítulo 2 não, capítulo 3. Uma outra perspectiva que temos aqui dessas passagens que já estudamos é que do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10, ele expõe a doutrina da salvação para depois mostrar como esta salvação, ela impactou e alterou, como eu disse, a vida social daqueles que tinham sido alcançados pela graça salvadora. Agora eles estão unidos no mesmo corpo da igreja, a família de Deus. Então no capítulo 1 ao capítulo 3, ele expõe a doutrina da salvação para justificar ou apelar à igreja quanto à santificação. É o que ele vai tratar do capítulo 4 até o capítulo 6. Então nós estamos justamente na parte onde Paulo está agora enfatizando a responsabilidade que temos de andar conforme a salvação que já herdamos por meio de Jesus Cristo. Basicamente, o que ele está enfatizando é que a vida cristã não é uma vida meramente informada de doutrinas, de cursos, de leituras, de certificações. Não, a vida cristã é mais do que simplesmente entender as Escrituras. A vida cristã, ela é transformada e orientada por propósitos divinos. Então, a palavra de Deus é como luz para os nossos pés. É ela quem nos dirige, é ela quem deve ditar e dizer para nós como devemos viver a vida em todas as suas dimensões. É isso que Paulo está tratando aqui. A epístola de Efésios é uma epístola que tem uma densidade teológica muito grande em todos os capítulos, com foco especialmente nos 3 primeiros capítulos, mas ela é também uma epístola bastante prática. Ela demonstra como a teologia ela deve ser vivida na prática. Tendo então explicada a unidade dos crentes judeus e gentios como uma só igreja, e orado por esta unidade, Paulo passou a orientar como deveriam andar. É assim que ele começa o capítulo 4, rogo-vos, pois, por causa da obra da salvação, e da maneira como Deus reconciliou gentios e judeus, derrubando a parede da separação, para que possam viver unidos. Por causa disso, ele diz, eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Assim, o apóstolo Paulo demonstra como a vida cristã deve ser vivida, não apenas acumulando informações, mas andando. A vida cristã aqui, na linguagem do apóstolo Paulo, é comparada a uma caminhada, porque exige exercício de fé, direção e esperança. É nesse sentido que ele apela para que os cristãos caminhem, andem de modo coerente com a salvação. Como eu posso dizer que amo a Deus, afirmando uma religiosidade, afirmando cumprimento fiel com todas as diretrizes, regras, ritos religiosos numa igreja evangélica, e ao mesmo tempo ignoro a comunhão com os meus irmãos? Isso não é possível de ser vivido, não é coerente.
Então Paulo está fazendo um apelo aos crentes de Efésios, que assim como herdaram a salvação, ele expõe isso no capítulo 1, agora, capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10, agora vivam em unidade, vivam em comunhão. Se nós não aprendermos a andar, a viver a vida cristã, se nós não aprendermos definitivamente a exercitar a nossa fé na direção que a palavra de Deus nos dá, tendo em vista a bendita esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo, não seremos capazes de permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Essa é a armadura que Paulo está descrevendo aqui e que mais adiante ele vai descrever de uma forma mais simbólica, para tornar mais clara nas suas últimas palavras, como que resumindo tudo o que ele disse antes. Então a armadura, eu já vi alguém fazendo isso, né? Em oração, nós nos revestimos da armadura de Cristo, não é dizendo, Senhor, eu tomo o capacete da salvação. Senhor, eu calço os meus pés com a preparação para o Evangelho. Senhor, eu tomo o escudo da fé. Não, não é assim que nós tomamos a armadura de Cristo. Nós tomamos a armadura de Cristo, compreendendo a obra da salvação que Deus realizou em Cristo Jesus, admitindo essa fé de uma maneira prática da nossa vida, vivendo de modo digno da nossa vocação, pois foi para isso que fomos chamados. É assim que nos revestimos da armadura de Deus. E crentes em comunhão com Deus, crentes comprometidos com a verdade de Deus, crentes que andam de forma coerente com a sua fé, eles são vigorosos, são verdadeiros guerreiros, e Satanás morre de medo de crentes cheios do Espírito Santo e de fé. Satanás não pode resistir, seus anjos caídos não podem resistir. Uma igreja vigorosa nesse sentido, que conhece a verdade e vive a verdade. E vive a verdade. E isso custa, meus irmãos, custa muito caro. Viver de acordo com a verdade custa caro, porque nós estamos sofrendo uma tensão interna no nosso coração, tentando nos convencer a nos entregar às seduções deste mundo. Nós sofremos uma tensão também externa, onde o mundo é instrumentalizado pelo maligno para provocar a nossa natureza pecaminosa. E não bastando isso, meus irmãos, temos a figura de Satanás, representado pelos demônios que atuam no mundo, que se encontram por trás das circunstâncias da nossa própria vida. Essas são as principais lutas dos cristãos. E como podemos resistir firmes contra as ciladas do diabo, senão tomando como verdade a palavra de Deus e vivendo na confiança daquilo que ela nos instrui a respeito da nossa salvação em Jesus Cristo. Então, o que vimos aqui no nosso último estudo, versos 1 ao verso 3 do capítulo 4, é o caminho da unidade cristã, basicamente isso, e também os 7 elementos da unidade cristã. Ele faz uma exposição daquilo que ele considerava essencial para estabelecer a unidade entre judeus e gentios que estavam crentes, salvos, convertidos, mas ainda estavam implicando uns com os outros dentro da mesma realidade do corpo de Cristo. Então, ele estabelece isso aí como um fundamento. Então, para prevenir os cristãos contra as condutas que atacam a unidade do corpo de Cristo, ele expôs os 7 elementos que constituem a base essencial da fé. Nós encontramos essas bases nos versos 4 ao verso 6 do capítulo 6. E, curiosamente, a Santíssima Trindade aqui é parte integrante, fundamental, essencial de todo esse corpo doutrinário. O único corpo de crentes é vinculado à paz por um Espírito. Então, todos eles têm uma só esperança. Esse corpo é unido ao seu único Senhor, Jesus Cristo. Ele é o elo. Irmãos, experiência maravilhosa quando você sai de Goiânia, vai para uma outra cidade que você nunca foi, e ali você encontra cristãos. Eu disse isso essa semana para minha esposa. A experiência maravilhosa que nós temos é como se nós nos conhecêssemos há muito tempo.
Fomos agora para a Argentina, a impressão que nós tivemos é que conhecíamos aqueles irmãos de Buenos Aires, de Marcos Paz, há muitos anos. Parece que parece não, na verdade, o amor de Deus que atua na vida daqueles irmãos é o mesmo amor que atua nos nossos corações. Então, quando nós nos encontramos, já sentimos rapidamente aquela afinidade, aquele espírito fraterno, porque a unidade que existe dentro da igreja só existe por causa de Jesus Cristo. Também somos unidos por um ato só de fé, cuja identidade com Ele é declarada por um único batismo. Há um só batismo. Um só batismo entre os cristãos que professam a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho. Nós temos um só batismo. Não importa se é por imersão, se é por aspersão, se é por efusão. Não importa se você é de origem assembleiana, batista, menonita, metodista, cristã evangélica, presbiteriana, de Deus, não importa se estas igrejas professam as doutrinas fundamentais, inclusive já declaradas aqui de uma forma resumida pelo apóstolo Paulo, entre os versos 4 e 6 do capítulo 4. Somos irmãos e declaramos a nossa unidade com Cristo mediante um só batismo. Então, há um Deus e Pai que é soberano sobre todos, age por meio de todos e, como ele termina, está em todos. O mesmo Deus que atua na vida daqueles irmãos é o mesmo Deus que atua também na nossa própria vida, porque há um só Deus e Pai de todos. Fomos assim chamados para integrar um só corpo em Cristo. Portanto, o esforço de cada um de nós a favor da unidade com os demais é também a vocação que recebemos da parte de Deus. Se eu sou crente em Cristo Jesus, se eu fui salvo pela graça de Deus, eu preciso entender que fui chamado agora para viver não como antes. E ele descreve: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, se eu fui salvo em Cristo Jesus, eu não posso continuar vivendo assim. Uma das evidências da minha conversão, eu falo evidência, não falo causa, uma das evidências da minha verdadeira conversão é o meu anseio pela comunhão cristã. É o meu anseio de comungar com outros santos, com outros salvos, outros convertidos por Cristo Jesus. A comunhão da igreja e o desejo por esta comunhão é uma das evidências de que verdadeiramente estamos salvos, exceto aqueles casos onde há impedimentos por causa de problemas de saúde. Mas, meus irmãos, como estando dispostos por tempo, por condições físicas, por saúde emocional, como posso negar tão sublime bênção que Deus proporciona como um dos resultados da obra da salvação, que é a comunhão com a igreja? Eu não posso me apartar da comunhão com a igreja. Eu tenho que vigorosamente participar dos cultos públicos e manter comunhão com os meus irmãos, porque a igreja é instrumento de Deus, é meio de Deus para dispensar uma graça especial sobre o seu povo. O salmista já dizia que quando o povo se ajunta, Deus ordena ali a sua bênção, Salmo 133. Quando o povo está reunido com o propósito de bendizer o Senhor, de cultuar o Senhor, Deus ordena ali a sua bênção. Mas quando eu estou de fora, me colocando na condição de outrora, estranho às alianças, separados da comunidade de Israel, como uma brasa fora da fogueira, eu vou esfriando, esfriando, esfriando e esfriando. E esta é a trajetória que nós conhecemos de muitos que subestimaram a importância e a seriedade de participar assiduamente dos cultos públicos. Como isso, irmãos, impõe sofrimento sobre os verdadeiros cristãos. Lá agora mesmo na Argentina vimos irmãos que percorrem trajetórias de 2 horas para chegar na igreja.
porque eu não encontro igreja reformada, teologicamente falando, para participar com a segurança de que ali está se ensinando o verdadeiro evangelho. Viajam 2 horas para participar do culto público, mas não abre mão de participar do culto público. Então, Paulo demonstra que esta é também a nossa vocação, viver unidos. E ele trata isso exatamente no capítulo 4, versos 1 ao verso 4. Não vivemos para Cristo, a fim de conquistarmos as bênçãos. Nós vivemos para Cristo, porque Ele já conquistou essas bênçãos para todos nós. Então, notemos um detalhe que Paulo diz aqui. Um detalhe que ele expressa no verso 3. É o detalhe de que ele exortou, ele rogou aqueles crentes, não para que promovessem a unidade, mas que a preservassem a unidade, porque ela foi promovida por Cristo. Cristo já promoveu essa unidade. Ele declara isso no capítulo 2, versos 13 ao verso 16. E hoje o que nós veremos aqui é sobre os dons edificantes na igreja, versos 7 ao verso 11. E com essa exposição o apóstolo Paulo está ainda falando sobre a unidade da igreja. Veremos aqui os detalhes. Aí, no nosso próximo estudo, veremos um outro tema, seguindo o tema maior, que é a da unidade, como resultado da obra da salvação, que todos nós devemos, assim como ele diz no verso 3, nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos tratar sobre o assunto da finalidade desses mesmos dons que ele trata basicamente no verso 11 do capítulo 4. A finalidade desses dons sendo para a edificação da igreja. Vamos ler a passagem de hoje, versos 4 ao verso 11 do capítulo 4, que dizem assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos ver o que diz essa passagem aqui para nós. Então, como já vimos, nos versos anteriores, assim como escreveu aos Coríntios, Paulo abordou primeiramente o tema da unidade da igreja. E esse aqui é um fato curioso que eu estava analisando hoje, essas passagens bíblicas. Quando você vai para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não tem como nós falarmos sobre unidade sem nos lembrarmos de Coríntios capítulo 12. Aí eu fui lá em 1 Coríntios capítulo 12. O que eu observei? O apóstolo Paulo segue a mesma ordem de raciocínio. Primeiro ele fala sobre a questão da unidade, capítulo 12, versos 12 até o verso 13. E aí só depois ele fala sobre a diversidade. O corpo sendo um tem muitos membros. Aí ele vai falar sobre a diversidade dos membros no corpo de Cristo, nos versos 4 a 11, depois versos 14 a 20 do capítulo 12. E é isso que Paulo faz aqui. Ele, no verso 1 até o verso 6, ele fala basicamente sobre a unidade, e agora ele começa a entrar sobre a diversidade dentro dessa unidade que é promovida pelo próprio Deus. Então ele diz assim no verso 6: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí o verso seguinte, o verso 7, logo na sequência, ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que este Deus, que está sobre todos, que age em todos e está em todos, é Ele quem concede a graça a cada um. Então, todos nós somos beneficiados por esta bênção, por este dom da graça de Deus. Todos nós recebemos isso segundo a proporção do dom do próprio Cristo. O ponto de Paulo é que todos os crentes que receberam o dom de Cristo, a salvação, receberam da parte de Deus toda sorte de bênçãos espirituais
que os habilita agora a viver em unidade de fé, porque este é o assunto que ele está tratando aqui no capítulo 4, verso 1 em diante. Então, estes que receberam o dom de Cristo, se referindo à salvação, eles receberam a graça, foram habilitados por Deus para viverem em unidade como uma só família. Então, ao dar essa instrução, ele considerou os dons, a diversidade de dons, para corrigir o espírito de unidade ali da igreja. E é provável que Paulo, ao tratar sobre essas questões, ele tenha considerado algumas dificuldades que aqueles cristãos estavam enfrentando no seu dia a dia, de compreender o verdadeiro conceito bíblico da unidade em meio às diferentes maneiras que cada um estava interagindo com as necessidades da própria igreja. E se nós não tivermos essa compreensão e essa maturidade, algo que ele vai falar mais adiante, aí ainda no capítulo 4, vamos ver isso depois, se nós não tivermos essa compreensão, nós realmente vamos entrar em pé de guerra. Como pode, você faz uma observação dessa até mesmo sobre a sua família, né? 4, 5, talvez 3 pessoas dentro da sua casa. São pessoas totalmente diferentes. Como que elas podem viver unidas se você não compreender que elas são diferentes? E entender nas diferenças oportunidades de promover a unidade e não de concorrer, de disputar. Então, tudo leva a crer que Paulo está aqui abordando esse assunto da unidade, considerando a diversidade, porque os crentes na igreja de Éfeso estavam realmente tendo dificuldade de entender na diversidade o propósito de Deus uni-los. E isso não é invenção da minha cabeça. O apóstolo Paulo aborda isso de uma forma muito exaustiva no capítulo 2, a partir do verso 11. Como todas aquelas diferenças estavam sendo abolidas, as diferenças essenciais, elas estavam sendo abolidas pela obra de Cristo, derrubando a parede de separação, unindo todos eles. Ele reafirma isso no capítulo 3, verso 6, unindo o judeu e o gentil como membros do mesmo corpo. Mas agora ele vai explicar a natureza dessas diversidades dentro da igreja. A unidade, meus irmãos, ela não significa falar do mesmo modo. Não somos unidos porque falamos da mesma maneira. Tem uma igreja na nossa sociedade que você ouve um pastor e ouve o outro, parece que eles são a mesma pessoa. Isso não é sinal de unidade. Unidade não é falar do mesmo modo, não é realizar as coisas da mesma maneira. É impossível impor isto sobre nós. Nós não podemos realizar as mesmas tarefas da mesma maneira. Se você me incumbir de uma tarefa, eu a farei de uma maneira. Se você incumbir uma outra pessoa para realizar a mesma tarefa, ela fará de outra maneira. Se você colocar um objeto na minha frente, eu analisarei o objeto numa perspectiva. Mas se você colocar o mesmo objeto diante de uma outra pessoa, ela analisará numa outra perspectiva. Nós temos maneiras diferentes de falar, uma maneira diferente de agir, e temos também uma maneira diferente de reagir. Sob pressão, cada um de nós reagimos de uma maneira diferente. Então, como entender a unidade a partir da diversidade? A resposta está no verso 1 do capítulo 4. A unidade não é falar do mesmo modo, realizar do mesmo modo ou reagir do mesmo modo, mas andar guiado pela mesma causa e propósito. E quando nós entendemos isso, nós paramos de ficar pegando no pé um do outro por causa de coisas periféricas. Cor de cabelo, maneira de vestir, a quantidade de adereço, a maneira como a pessoa anda, a música que ela ouve, os lugares que ela visita. A gente para de ficar com essas brigas sobre o que pode comer ou não pode comer, que Paulo aborda isto e exorta os cristãos sobre essas questões em Romanos capítulo 14, em 1 Coríntios capítulo 8, e ele está dizendo, olha, vocês ficam aí debatendo sobre essas questões. Primeira coisa, a comida sacrificada a ídolos em nada nos encomenda a Deus. É fruto de uma imaginação pagã e eles estão acreditando nessas especulações espirituais. Então, se eu como ou deixo de comer, em nada isso está acrescentando a minha fé. Só que, por causa de fracos, pessoas que gostam de se apegar a picuinhas, é melhor, por causa deles, para não ser pedra de tropeço, você renunciar a alguns direitos que você tem. E ele vai expor isso, ele sai do capítulo 8 de 1 Coríntios e vai expor sobre essa questão de renúncia de direitos no capítulo 9 inteiro, cujo ápice ele diz,
tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Paulo está dizendo que por causa do Evangelho, ou seja, existe uma causa que deve nos unir. Existe uma causa que deve nos unir. E existe também um propósito maior que deve nos unir. E quando nós entendemos isto, nós transcendemos essas discussões imbecis que mais dividem a igreja do que unem. Geralmente as igrejas se dividem por causa de coisas periféricas, não por coisas essenciais. As pessoas se dividem, os grupos se dividem crendo na mesma verdade, mas elas se separaram por causa de coisas que são periféricas. Então, unidade, irmãos, segundo a teologia do próprio apóstolo Paulo, é sermos guiados pela mesma causa e também diante do mesmo propósito. Quando Cristo ascendeu, quando ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo ele concedeu dons ao seu povo. Também designou pessoas específicas, habilitadas por ele, para cuidarem das comunidades crentes locais. Então, o assunto da ressurreição de Jesus e da sua ascensão, sua ressurreição dentre os mortos e a sua ascensão, a sua glorificação aos céus, foi divulgado em todas as partes pelos apóstolos. Então, muitas comunidades passaram a crer nessas verdades que estavam sendo testemunhadas pelos apóstolos. Mas quando Cristo sobe, ele envia o Espírito, e pelo Espírito ele concede dons aos homens, e habilitando muitos desses homens para cuidarem dessas comunidades locais de crentes. E aqui, no verso 8, ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui Paulo está fazendo uma referência, não literal, mas uma referência do Salmo 68, verso 18, cuja passagem diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O que isso nos faz lembrar? Verso 6, do único Deus e Pai de todos, que está em todos, age por meio de todos e está sobre todos. Então, a obra do Senhor Jesus Cristo, completada com a sua ascensão aos céus, promoveu a presença do Pai entre os homens, e Deus concedeu aos homens dons. Seu intuito foi, ao citar essa passagem do Salmo 68, verso 18, foi afirmar a legítima e soberana autoridade de Cristo para que Deus habite entre os homens. Cristo, ele completou a obra da salvação quando ele subiu aos céus, e tendo completado tão sublime obra, tão maravilhosa obra, tão poderosa obra, ele fez com que o Pai habitasse no coração de todos aqueles que creem, mas também, pela revelação do Evangelho, concedeu, por meio do Evangelho, dons dados entre eles. E os versos 9 até o verso 11 da nossa passagem, o apóstolo Paulo, ele meio que abre aí um parêntese para explicar as três principais palavras que aparecem no Salmo 68, verso 18. Ele está teologizando. Ele está explicando a passagem, e tem três palavras que são muito importantes para esta referência que ele fez do Antigo Testamento. Primeiro, quando o salmista diz, subiste às alturas. Aí você lê, por exemplo, o verso 9, ele diz, ora, o que quer dizer subiu? Ora, o que quer dizer subiu? Subiu. Ele está se propondo a explicar isso. Perceba a construção do texto, a maneira como o texto está exposto diante de nós. Aqui Paulo está delimitando o seu raciocínio. Ele faz a citação, e aí no verso 8, ele faz a citação, aí verso 9 até o verso 11, ele passa a explicar essas palavras. A segunda referência é, levaste cativo o cativeiro. Aí você lê ainda o verso 9 e o verso 10. Verso 9 diz, ele diz o seguinte, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aí no verso 10, ele no início diz, aquele que desceu é também
o mesmo que subiu. Que subiu, desceu, que desceu e subiu. É o jogo de palavras que ele faz. Ele está se referindo à ascensão de Cristo, mas antes da ascensão de Cristo ele diz que ele desceu, tá? Levaste cativo o cativeiro. E a última referência que ele faz é: recebeste homens por dádivas. É a citação do Salmo 68, que ele vai falar agora, fazer uma relação no verso 11, sobre o fato de Deus ter concedido dons aos homens. No verso 11, e ele mesmo concedeu. Então, Cristo, segundo a profecia do Salmo 68, verso 18, ele recebe homens por dádiva. Então, ele recebe homens por dádiva. Deus confiou a Cristo aqueles que por ele deveriam ser salvos. E aí o verso 11, o apóstolo Paulo está refletindo no fato de que agora, como homens que foram cativados, que foram convertidos, que foram transformados, porque ele conquistou a sepultura, ele levou consigo o cativeiro, ele agora concede homens, ele dá homens, ele dota homens para cuidar do seu povo. Vamos ver essas questões que Paulo está tratando. Sendo assim, esses versos funcionam como uma introdução ao assunto em questão. Antes que Cristo pudesse ascender, teve que descer, como ele diz no final do verso 9, até as regiões inferiores da terra. O que essa afirmação significa? Aqui nós encontramos um genitivo da, que é interpretado de modo diferente por diversos teólogos consagrados. Eu abordo aqui essas diferenças, considerando o respeito que eu reservo por muitos teólogos consagrados. Não quero aqui citar os seus nomes, são pessoas que eu respeito profundamente. Mas, entre eles, há diferentes maneiras de interpretar esse genitivo aqui, tá? E eu quero fazer dar uma explicação, tentar dar uma explicação sobre esse conflito que muitos encontram em relação a esse genitivo que nós encontramos aí. No texto de Salmo 68, verso 18. Tá? Então, essa discussão sobre essa questão desse genitivo, né? Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Aí ele explica no verso 9, no final do verso 9, que ele havia descido até as regiões inferiores da terra. Então, a questão aí, o que significa esse dá? É uma palavrinha tão pequena, mas ela tem um poder muito grande aí de entendimento da passagem, né? Então, as discussões geralmente em torno dessa passagem, de outras passagens, acompanha aquilo que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versos 18 a 20, que Jesus, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Alguns vão dizer o seguinte: olha, Cristo, ele foi até aos espíritos que estão aprisionados depois da sua morte e proclamou sua vitória diante deles. Outros vão dizer: isso é um absurdo, não é assim que nós entendemos as Escrituras, né? E essa discussão ela está também em torno do que diz o credo apostólico, quando cita que Cristo desceu ao Hades. O que é o Hades? O que significa o Hades? Então essa é uma discussão bastante antiga, não vou me delongar aqui em cima muito dela, mas nós precisamos parar aqui e analisar rapidamente, porque isso faz parte da nossa proposta de estudar o texto da Palavra de Deus. Então, o texto diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O texto grego literalmente diz até as inferiores ou de baixo regiões à terra. Essa seria uma tradução literal dessa passagem. E o foco aqui está justamente nesse genitivo que aparece aí junto com a palavra mero, que é a palavra que aparece aqui no grego. Então, uma proposição é de que esse genitivo é um genitivo de aposição. Aqueles que compreendem esse genitivo como sendo um genitivo de aposição, eles vão dizer que essa descida de Cristo diz respeito à sua humilhação através da encarnação. Então, ele estava em estado de glória e ele esvaziou de si mesmo e veio ao mundo. Então, alguém vai dizer, um teólogo vai dizer: olha, essa descida que o texto está dizendo aqui tem a ver com a encarnação de Jesus. Mas
Outro pode dizer o seguinte, que esse genitivo é um genitivo de comparação, não de aposição. E se ele é de comparação, então esta descida tem a ver, literalmente, no campo espiritual, que Jesus, após a sua morte, ele foi até as regiões inferiores da terra, se referindo ao inferno, e ali ele proclamou a sua vitória diante dos seus inimigos, e depois ele foi assunto aos céus gloriosamente. Mas alguém vai dizer, não, esse genitivo não é de aposição, nem de comparação, é um genitivo de posse. E aqueles que vão dizer que esse genitivo é um genitivo de posse, eles vão dizer, olha, isso se refere à sua morte e sepultamento. Porque ele estava pendurado no madeiro, então ele desceu, ele foi sepultado, como morto. Veja, existem perspectivas diferentes sobre essa questão aqui do genitivo. Eu sei que isso pode parecer um pouco exaustivo, cansativo, mas isso é muito importante para a leitura do texto, ela ser de uma maneira máxima possível, coerente, biblicamente falando para nós. E eu entendo que, neste caso, em particular, a perspectiva terceira se encaixa melhor no contexto. Porque, quando você lê o Salmo 68, que Paulo está explicando, verso 18, ali Paulo, ao comentar essa passagem, ele está declarando a vitória que Cristo teve sobre o cativeiro. Olha o que diz o verso 8. Lá no final do verso 8, na segunda parte do verso 8, levou cativo o cativeiro. Ele dominou o poder do pecado, o pecado e o seu poder. Ele cativou, ele dominou, ele conquistou. Isso tem a ver, obviamente, com a vitória de Cristo. E ele também, segundo ele está comentando o Salmo 68, verso 18, não podemos esquecer, ele recebeu homens por dádivas, até mesmo rebeldes, diz o texto lá, do livro de Salmos, dados agora como dádivas à igreja. Não é curioso o fato de que depois dele ter dito essas coisas, dos versos 8 ao verso 11, ele vem falar agora, do verso 8 até o verso 10, ele entra no verso 11 fazendo citações de homens que receberam dons. Então, pela conquista de Cristo sobre a morte, ele recebeu para si homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Então, estes que foram redimidos pela obra de Cristo, agora ele oferece como dons, como dádivas à igreja. São homens que são oferecidos como dádivas, como dons, para que a igreja seja preservada na sua unidade. Aí ele vai entrar aí sobre algumas pessoas, algumas categorias, 5 categorias de pessoas que são destacadas aqui. Dentre as demais pessoas, obviamente, Paulo está destacando apenas um foco de dom, não todos os dons. Se você ler, por exemplo, o que diz lá no livro de Romanos, no capítulo 12, você vai perceber que a lista de dons é uma lista maior. Aqui Paulo está tratando de uma lista especificamente voltada para o ensino, para a edificação. Então, dentre outros dons, Paulo está destacando aqui 5 categorias de pessoas que receberam dons especiais de Cristo, todos relacionados com o ensino. Os 2 primeiros, apóstolos e profetas, foram mencionados no capítulo 2, verso 20, e também no capítulo 3, verso 5, como dons fundamentais para a igreja. Um exemplo disso, capítulo 2, verso 20. Ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, são dons que nós consideramos como dons fundamentais para a igreja. Então, vamos começar aqui com o que ele chama de apóstolos. E, gramaticalmente, Paulo está se referindo aos apóstolos como uns. Ele quantifica, tá? Uns para apóstolos. Aqui ele se refere primeiramente, aos 12 que acompanharam todo o tempo o Senhor e foram designados pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, incluindo o apóstolo Paulo, que foi designado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, para estabelecer a doutrina final da igreja. No capítulo 2, verso 42, nós lemos que os cristãos estavam fundamentados, estabelecidos sobre a doutrina dos apóstolos.
Então os apóstolos receberam uma autoridade final para estabelecer a doutrina. Ninguém após eles recebeu autoridade da parte de Cristo, pessoalmente, diretamente, para estabelecer a doutrina, senão os 12 apóstolos e Paulo. Também os que eram reconhecidos como apóstolos. E nós não podemos ignorar o fato que, nas Escrituras, nós encontramos alguns nomes que funcionam no seio da igreja primitiva como apóstolos: Barnabé, Andrônico e Júnias, possivelmente Silas, Timóteo, também Apolo. E aí, não dá para nós lermos todas as passagens, mas eu os convido a marcar aí a passagem de Efésios, que nós nos encontramos, e vamos ler a passagem lá de Romanos, capítulo 16, verso 7. Romanos, capítulo 16, verso 7. Só para os irmãos terem uma noção de que naquele período, além dos 12 apóstolos, haviam outros homens que não eram o mesmo status, mas eles tinham um reconhecimento semelhante a de um apóstolo. Capítulo 16 de Romanos, verso 7. Paulo diz assim: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então havia naquele período homens com autoridade reconhecida para influenciar o crescimento da igreja, dando testemunho também a respeito de Jesus Cristo. É óbvio, esse último grupo tinha o dom do apostolado, mas não o ofício apostólico como os 12 e Paulo. Essa é uma distinção que nós precisamos fazer. Irmãos, eu aprendi muito sobre essas questões com o reverendo Augusto Nicodemos, que foi meu professor no curso de mestrado de Novo Testamento. Ele publicou um livro, tive a oportunidade de ler o livro 2 vezes, e eu recomendo fortemente para que acessem e leiam este livro, o apostolado moderno, se não me engano, tá? Recomendo fortemente que os irmãos, tendo a oportunidade, leiam. É um livro um pouco grosso, mas vale muito a pena. O reverendo Augusto fez um brilhante trabalho servindo a igreja evangélica com toda essa pesquisa que ele fez no período do seu pós-doutorado. Então, os apóstolos, foram aqueles que foram enviados. A palavra apóstolo significa enviado, a levar a mensagem do evangelho com a autoridade direta de Cristo. Cristo apareceu pessoalmente a estes apóstolos, Cristo designou diretamente estes apóstolos, e eles viram Jesus ressurreto, que é um outro elemento de certificação do apostolado desses homens. Essas certificações não podem ser analisadas separadamente. Existe um conjunto de certificações que nos dão a confiança de identificar quem foram os verdadeiros apóstolos e quem foram também os falsos apóstolos, aqueles que se diziam ser apóstolos naquela época e não eram apóstolos, assim como nos dias de hoje. Muitos que se dizem apóstolos, obviamente não podemos generalizar, muitos atribuem a si mesmos o título de apóstolo, não fazendo uma comparação direta com os apóstolos inspirados das Escrituras, mas talvez por ignorância ou por vaidade, querem se apresentar à igreja reclamando um título que mais causa confusão na cabeça da igreja. Você imagina, você lendo a Escritura apóstolo e você vê alguém nos dias de hoje se apresentando como apóstolo, e não é um apóstolo à semelhança daqueles que foram inspirados por Deus para estabelecerem a doutrina cristã naqueles dias. Então, os apóstolos foram estes designados diretamente por Cristo para levar a mensagem do Evangelho com a autoridade direta do próprio Cristo, assim para lançar e estabelecer os fundamentos doutrinários da igreja. Aí Paulo ele diz assim, uns para apóstolos, mas quando ele se refere aos profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele diz outros. Ele faz uma distinção dos apóstolos em relação aos outros dons concedidos por Cristo no seio da igreja. Outros para profetas. No Novo Testamento, estes foram dons para edificação, exortação e conforto.
de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então, quem eram os profetas naquela época? Eram pessoas que, fundamentadas na doutrina apostólica, falavam a respeito das verdades de Deus, anunciavam as verdades de Deus ali, imediatamente relacionados com os próprios apóstolos. E é este o fato que justifica porque apóstolos e profetas estão sendo mencionados juntos. Estavam imediatamente relacionados com eles, mas com ênfases diferentes. E é por isso que Paulo destaca aqui, fazendo uma diferença. Uns e outros. Uns apóstolos, outros profetas. Ou seja, são categorias diferentes. A rigor, gramaticalmente falando, nós temos duas categorias de dons aqui. Uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Então, esse uns e outros distingue os apóstolos dos demais, porque os apóstolos tinham recebido autoridade final para estabelecer a doutrina, tendo sido enviados diretamente por Cristo, diferente dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não estavam nas mesmas condições inspirativas dos antigos profetas, mas davam maior esclarecimento da doutrina que os apóstolos ensinavam. E aí, se você ler depois Atos capítulo 15, verso 32, vamos abrir essa passagem? Atos 15, verso 32, aqui é uma citação de profetas naqueles dias. Atos capítulo 15, verso 32, olha o que diz o texto. Atos 15, verso 32. Judas e Silas, que também eram profetas. O que eles estavam fazendo? Consolando os irmãos com muitos conselhos e os fortalecendo. Então aqui você não encontra nenhuma experiência destas místicas extraordinárias, vamos chamar assim, porque o que estava acontecendo naqueles dias é que o cano não tinha sido fechado. Os apóstolos estavam pregando, estabelecendo as doutrinas, e esses profetas andavam junto com os apóstolos, ajudando as pessoas, consolando as pessoas, esclarecendo dúvidas, admoestando, exortando as pessoas, tudo com base na doutrina que os apóstolos estavam estabelecendo, e não paralelamente aos apóstolos, como se estiveram também sob inspiração divina. Uma vez que os apóstolos e profetas foram fundamentais, não houve continuação destes dons após a primeira geração de crentes. E aí, o apóstolo Paulo, ele continua falando, fazendo citação agora dos outros grupos, né? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os evangelistas estavam engajados, todos esses dons estão relacionados com o propósito de ensino, e o que nós temos aqui como referência é que esses evangelistas, eles estavam engajados na divulgação itinerante do Evangelho, enquanto os pastores e mestres, eles permaneciam nas congregações. E é provável que pastores e mestres tenham sido citados unidos pela conjunção e, por se tratar da mesma pessoa conhecida por nomes diferentes, distintos. Então, às vezes, o pastor ele é visto como um mestre. Às vezes o pastor, ele é visto como aquele que exorta as pessoas, que alimenta as pessoas, que admoesta as pessoas, que orienta, que consola, que aconselha as pessoas, que está andando com as pessoas. Então é possível que Paulo esteja se referindo aqui à mesma pessoa, citada, referendada, com nomes diferentes, visto que aquela que pastoreava os crentes também instruía nos caminhos de Deus como bispos, que significa literalmente episcopos no grego. Epi é uma preposição que significa acima, skopos, que é uma palavra grega para olhar. Então é alguém que está olhando por cima, é um supervisor, é um guardião da doutrina, é um guardião dos crentes, e Paulo usa essa palavra em Atos capítulo 20. E também os chamados presbíteros, que significa literalmente anciãos, pessoas experimentadas na tradição religiosa dos judeus e que, por causa da sua experiência, serviam desde os tempos remotos a comunidade de Israel, instruindo o caminho do Senhor. Para terminar, nessa parte do nosso estudo aqui, aí no próximo estudo nós vamos fechar com essa última argumentação que Paulo faz, mostrando a finalidade desses dons.
Mas, para concluir, vamos ver aqui pelo menos 4 questões que nós aprendemos com esta passagem. Primeiro, todos que receberam a graça, receberam a graça de experimentar a presença de Deus em suas próprias vidas, para que também vivam em unidade. É algo que está claro na nossa passagem, né? Quando o apóstolo Paulo diz: a graça foi concedida a cada um, ele está declarando exatamente isso, que todos os que creem em Cristo Jesus receberam a graça da parte do Senhor, que nos habilita a viver em unidade. Então, todos nós estamos crentes verdadeiramente em Cristo Jesus, estamos habilitados a viver em unidade. Parar com esses preconceitos infantis, essas discriminações tolas e passar a nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o que ele diz no capítulo 4, verso 3. Nós temos que parar com essas implicâncias e nos esforçar pela unidade no Espírito. Todos nós estamos habilitados para isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui com essa passagem é que a unidade da fé cristã requer compreensão da doutrina apostólica. Meus irmãos, se nós não conhecermos as Escrituras, se nós não compreendermos as Escrituras, se não a lermos com profundidade, nós estaremos suscetíveis aos enganos dos falsos mestres nos nossos dias. Nós precisamos urgentemente voltar às Escrituras, lê-la com profundidade, com reflexão, com meditação, analisar, pesquisar, estudar, não fazer aquela leitura rápida para terminar o ano, dizendo: eu completei a leitura da Bíblia em um ano. Nós temos que ler degustando, meditando nas Escrituras. Precisamos conhecer a doutrina apostólica, mas também as distintas maneiras que Deus age na vida de cada um, inclusive daqueles que ocupam funções de ensino. Deus tem uma maneira de agir na vida de cada um de nós. A maneira como Deus age na minha vida é diferente da maneira como Deus age na sua vida. E nós precisamos entender que não há mérito ou demérito nisso. É Deus quem está sobre todos. É Deus quem está agindo em todos. E é Deus que está em todos nós. E cada um vai ter uma experiência verdadeira e significativa à luz das Escrituras na jornada da vida cristã, para a qual Paulo está rogando que andemos de modo digno da nossa vocação. Também aprendemos, em terceiro lugar, que os dons, eles foram dados por Deus por meio de Cristo para a edificação. Os dons foram dados para a edificação. E aqui eu recordo daquela passagem que Paulo fala sobre a questão das línguas no capítulo 14 de 1 Coríntios. E ali tem muito debate sobre que experiência seria aquela. Aí quando você analisa os detalhes do texto, o fluxo do pensamento dele, como ele está estruturando toda a argumentação, considerando os estilos linguísticos que ele aplica ali, a trajetória, o histórico, o contexto. Quando você começa a analisar aquela passagem, sabe o que você descobre? Que ali Paulo está condenando experiências, por mais extraordinárias que sejam, ou por mais falsas que sejam. Paulo está dizendo: eu prefiro falar uma língua que todos entendam, do que muitas que ninguém entenda nada. Porque o dom é dado por Deus para a edificação. E ele mesmo diz que se não houver interpretação, sabe aquele burburinho? Ele diz que se não houver interpretação, ou seja, se não há entendimento, ele mesmo diz, deve ficar calado. E aí você começa a pensar para você mesmo: se eu falo em línguas estranhas, e o apóstolo Paulo somente autoriza se houver interpretação para que haja entendimento, porque onde não há entendimento há confusão. Se eu não entendo o que eu estou falando, eu deveria considerar que essa experiência ela não é legitimamente dada pelo Espírito de Deus. Porque eu só posso ser edificado, e a igreja só pode ser edificada por meio do entendimento. E é por isso que Paulo está dizendo: está acontecendo alguma coisa lá na igreja de Corinto. E no meu entendimento, na minha observação bíblica, diferente do que aconteceu em Atos capítulo 2, que foi uma manifestação de idiomas
que eles receberam como habilitação para falar sobre as grandezas de Deus a muitos povos apresentados na cidade de Jerusalém. No capítulo 14 de 1 Coríntios está acontecendo alguma coisa lá, alguma experiência que é estranha, vamos chamar assim. E Paulo corrige a igreja, mostrando que os dons são dados para a edificação, não para divisão. E aí, irmãos, quando nós não entendemos isto, os diferentes dons e meios pelos quais Deus instrumentaliza os seus servos na sua igreja, nós começamos a fomentar invejas, ciúmes, disputas. Tem um pastor aqui na nossa cidade, muito conhecido, muito conhecedor como pregador, e alguém um dia chegou nele e falou assim: olha, eu queria pedir que o senhor orasse por mim, para que Deus me concedesse a graça de pregar como o senhor prega. Aí ele falou assim: eu vou orar por você, vou pedir para que Deus te abençoe nesse sentido, mas você vai ter que ler pelo menos os 3.000 livros que eu já li. A gente inveja o dom, mas a gente não quer a responsabilidade pelo dom, né? A gente acha que é simplesmente como aquele mágico que chegou diante de Paulo e pediu para que estendesse a mão sobre ele, porque ele queria ter o mesmo dom de realizar os milagres que estava realizando. Ele sabia que as mágicas que ele fazia era tudo farsa, né? Então a gente acha que o negócio é assim, né? Tudo no misticismo, que tudo vai acontecer de uma forma extraordinária, como se Deus fosse o nosso servo. A gente não quer pagar o preço de estudar, né? Nós temos que estudar confiado no Senhor, seguindo, lendo as Escrituras com piedade, com humildade, mas nós precisamos entender, irmãos, que as coisas não são muito bem como nós pensamos muitas vezes. E assim, o dom do apostolado passou, outros ainda são dados por Deus. Eu entendo que de profecia é um dom que Deus ainda dá a nós. Profecia, se nós compreendermos como, à luz daquilo que nós encontramos no Novo Testamento, como aquele dom de explicar, esclarecer a doutrina apostólica. Os apóstolos estabeleceram a doutrina. Os profetas andavam com eles, pregando em cima daquilo que eles já estavam estabelecendo como doutrina. Então, se for nesse sentido, eu entendo que Deus ainda concede dom, habilita pessoas de uma maneira especial para pregar a palavra de Deus. Aí você vê pregadores famosos, né, como Billy Graham, conhecido internacionalmente, que já está na presença do Senhor. Você ouve uma pregação do Billy Graham, extremamente simples. A sua pregação é profunda, cheia de amarrações, complexas, mais profunda. Aí você olha e fala assim: eu prego muito melhor do que Billy Graham. Mas por que Billy Graham se tornou uma notoriedade no mundo inteiro como pregador e você não? Nós precisamos entender que Deus dá dons específicos a pessoas que, segundo a sua vontade, Ele quis conceder. Falta para muitos esse dom, não que são desmerecedores, não que são desqualificados, não nesse sentido, mas é que Deus usa de uma maneira extraordinária quem Ele deseja usar. Então não é a sua quantidade de estudo, não é o acúmulo dos seus títulos, não é os seus anos de experiência que vai obrigar Deus a te usar como você acha que Ele tem que te usar, mas é a livre vontade de Deus, é a graça do Senhor. E nesse sentido, o dom do apostolado passou, outros ainda são dados por Deus, creio que da profecia, como pregação, não como revelação extracanônica. Eis que Deus me revelou. Alguém falou uma coisa para você nesse sentido, mostra a cruz, repreende, porque aquilo não vem de Deus coisíssima nenhuma. Porque se você está ouvindo a voz de Deus por aí, você acha que está ouvindo a voz de Deus por aí, no mínimo, ou você está ouvindo a voz das suas intuições emocionais, dos desejos do seu coração, ou você está ouvindo a voz do diabo. Porque Deus fala através das Escrituras. E se você discorda de mim, você tem que admitir que há inspiração hoje, porque se Deus falou com você, tem que escrever, é canônico, serve como verdade absoluta, autoritativa, inspirativa e suficiente, não só para você, mas para o mundo inteiro. Quem somos nós para dizer que estamos sob inspiração como os apóstolos da antiguidade? Então, calma lá, Deus fala conosco através da palavra. Romanos capítulo 10, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Nós ouvimos Deus pela palavra. Esta experiência mais ordinária
confiável e segura que nós temos nos nossos dias. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia e leia as Escrituras. Então, aquele que reivindica para si o dom de profecia, falando coisas fora da Bíblia, um dia pregando numa cidade chamada Goose Creek, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, um rapaz subiu ao púlpito e disse assim: olha, eu tenho algo a dizer para vocês que Deus me falou. Eu sei que não está na Bíblia, mas Deus falou comigo, preciso falar para você. Me deu vontade de sair da igreja e não voltar, mas eu tinha sido levado para pregar lá durante uma semana, mas tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Só dele falar que o que ele tem para dizer da parte de Deus não está na Escritura, como é que você quer que eu acredite que o que você está falando vem de Deus? Como se Deus estivesse expressando a sua própria palavra. Então não me venha com essa história de que você tem um dom de profecia, porque à luz das Escrituras esse dom, nesse sentido, já passou. Também, evangelista, pastorado e docência, todos para a edificação da igreja, e é isso que nós veremos a partir do verso 12 no nosso próximo estudo. Eu quero os convidar a orar comigo e depois nós vamos encerrar a transmissão, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma contestação, algum protesto a fazer, terá liberdade de fazer. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa noite de edificação da Tua Santa Palavra. Te pedimos que guarde a Tua Palavra no nosso coração, para que, conhecendo a Tua Palavra e sabendo o caminho que devemos andar, não pecarmos contra o Senhor. Dá-nos este espírito de unidade, de amor uns pelos outros, para que frutifiquemos na fé que o Senhor mesmo nos deu em Cristo Jesus. Nós oramos por isto, em nome de Jesus.